Polícia em ação. Está entrando no ar a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação falando de um assunto que envolve todos os usuários da internet. Porque crescem as denúncias de discurso de ódio, nada menos que 60% foi o que aconteceu no ano passado, 2022. Esses são dados feitos pela Central Nacional de Denúncias, a Safernet. São denúncias que vão desde a xenofobia ao nazismo, da intolerância religiosa até a exploração sexual infantil. Mas vamos acompanhar com mais detalhes esses dados para estarmos cientes desses acontecimentos. Violência, preconceito, segregação por etnia, raça, orientação e identidade de gênero. O discurso de ódio encontrou na internet um ambiente para crescer e se multiplicar. Segundo a Associação SaferNet, as denúncias de crimes de ódio cresceram mais de 60% na internet em 2022 em relação a 2021. O maior aumento foi de denúncias de xenofobia, o preconceito contra estrangeiros, que subiu quase 900%. As denúncias de intolerância religiosa tiveram alta de mais de 450%. Então, a gente percebe que o discurso de ódio é esse discurso que visa atacar, que visa ferir, que visa eliminar pessoas que já são historicamente vulnerabilizadas, pessoas que sofreram questões como o machismo histórico na nossa sociedade, o racismo estrutural e histórico que a gente ainda convive hoje. As denúncias por preconceito contra mulheres, a misoginia, tiveram 250% de aumento no período, ultrapassando 28 mil denúncias em 2022. A associação recebeu no ano passado quase 112 mil denúncias relacionadas a abuso e exploração sexual infantil, um crescimento de quase 10% em relação a 2021. E sem contar que nos últimos anos a gente percebeu que pessoas importantes, em cargos importantes, figuras importantes da política, acabaram banalizando um pouco o discurso dos direitos humanos, acabaram indo publicamente contra esse discurso. Isso é um outro fator que acaba tornando esse ambiente mais favorável também, nesse sentido, para discurso de ódio, porque se desumaniza o outro como uma espécie de inimigo, alguém a ser combatido. Polícia em ação. Vamos agora falar do Rio de Janeiro, porque tivemos uma ameaça de bomba que levou pânico à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. A polícia, inclusive, investiga os alertas falsos em cartas deixadas no próprio local ali. Percebe que é um acontecimento que a gente está trazendo porque é uma coisa que acontece no Brasil, hoje e em qualquer lugar, né? Essas ameaças, às vezes, atrapalham o trabalho das equipes de ação nesses casos, que são os policiais militares, bombeiros e outros, e também traz transtorno à população e aquele empreendimento que atende às necessidades da população, ou mesmo empreendimento particular. Vamos observar. O prédio na Avenida Marechal Câmara foi esvaziado por volta de meio-dia, depois que 2 cartas com a ameaça foram encontradas no chão do elevador e no banheiro do 7º andar. O esquadrão antibomba da Polícia Civil fez uma varredura no local e nenhum artefato foi encontrado. Nós tínhamos o prédio cheio, porque nós tínhamos cerimônia de entrega das carteiras aos novos advogados e advogadas. Nós tínhamos, além dos funcionários, em torno de 200 pessoas no auditório. Segundo as primeiras investigações, o autor seria um advogado que responde a um processo disciplinar na OAB. O suspeito foi visto mexendo em papéis no 7º andar, perto da hora em que as cartas foram encontradas. Polícia em ação. Vamos agora ao último caso do Polícia em Ação, falando das fortes chuvas que estão acontecendo em todo o Brasil, mas principalmente na Baixada Santista. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobrevoou os municípios atingidos pela chuva e autorizou a liberação de 7 milhões para a Defesa Civil, auxiliar as vítimas dessas fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado, onde tivemos até agora 40 mortes aí confirmadas. A tarefa
continua na busca por desaparecidos, mas veja os estragos nas informações que estamos apresentando, nas imagens que possuímos. Lembrando que durante as chuvas todo cuidado é necessário, principalmente para quem mora nessas regiões onde está sendo aí recebido não só uma chuva normal, mas chuvas que chegam ao volume de uma chuva que deveria acontecer em 3 meses, está acontecendo praticamente em 2, 3 horas em algumas regiões, né? Mas vamos observar. Em Ilhabela, um rastro de destruição. Os moradores ficaram ilhados, o abastecimento de água ficou comprometido. A região sul do município foi colocada em estado de atenção pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A Praia da Feiticeira, uma das mais famosas, virou uma enxurrada. Essa estrada ficou destruída. Esta outra rua também foi bastante danificada. Como que vai sair com o carro? Em Caraguatatuba, as festividades de carnaval foram canceladas no domingo. Cerca de 60 pessoas ficaram desalojadas. O município entrou em estado de calamidade. Segundo a prefeitura, choveu mais do que o esperado para todo o mês de fevereiro. Moradores registraram como a cidade foi atingida. Muitos carros ficaram debaixo d'água. Em Bertioga, choveu o equivalente a 600 litros de água por metro cúbico. Segundo o governo do estado, o índice pluviométrico chegou a 683 milímetros, o maior já registrado na história do país. A prefeitura também decretou estado de calamidade e cancelou a programação de carnaval e outras atividades ligadas ao turismo local. No Guarujá, o nível de água subiu bastante. Este condomínio de luxo ficou alagado. Os carros ficaram cheios de água. Em outros pontos, a água chegou na altura dos pneus dos veículos. Moradores não conseguiram entrar em casa. A portaria está alagada. Desativou a portaria. São Sebastião foi o município mais atingido. 35 pessoas morreram. Uma criança de 2 anos foi resgatada depois de horas sob os escombros. Várias casas ficaram cobertas pelo nível da água. Ainda não dá para dizer o tamanho do prejuízo e das vidas perdidas. Polícia em ação. E este foi o Polícia em Ação desta semana, que agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem. Até lá. Polícia em ação.